Ora, muito boas tardes, pessoal. Espero que esteja tudo bem convosco e bem-vindos ao 15º dia dos 31 dias de horror, o segmento da minha experiência nas Aventuras Fantásticas, na qual todos os dias, desde o dia 1 de outubro até o dia 31, irei apresentar aqui um livro-jogo de terror por dia. E hoje, o livro-jogo que eu trago é Jailbreak, o primeiro livro de um autor chamado David Lowery. Eu peço desculpa, tive que vir, deu-me aqui agora uma branca em relação ao nome do autor. Jailbreak é o primeiro livro de uma trilogia, que é chamada a trilogia Shadow Thief, no qual também podemos contar com Hunted e Heroes. Mas eu irei apenas e só falar de Jailbreak, até porque se eu falasse dos três livros, este vídeo teria basicamente o triplo da duração e não é isso que eu quero. Já agora, Jailbreak foi o primeiro livro que o David Lowery escreveu. No entanto, ele escreveu outros livros que vão ser mencionados neste segmento. Durante os próximos dias irei apresentar pelo menos mais 2 livros dele. E isto porquê? Porque o David Lowery é um grande amante de terror. E então os livros dele denotam sempre essa conotação de terror, esse género de terror. Outra característica também muito curiosa em relação a estes livros, e atenção, não estou só a dizer a este livro, mas a estes livros, aos livros escritos por ele, são também ilustrados por ele. Portanto, eu até posso mostrar aqui algumas ilustrações, como por exemplo esta. Existem outras ilustrações, como por exemplo estas encantadoras centopeias, ou então, inicialmente, esta ilustraçãozinha aqui. Portanto, embora pareçam estilos diferentes, parece quase que foram autores diferentes a fazer, estas ilustrações foram escritas por ele. Agora, do que é que se trata este livro? Esta trilogia está diretamente ligada com uma outra trilogia que será mencionada neste segmento, mais uma vez também porque eu pretendo mencionar mais livros deste autor. Portanto, esta trilogia de livros da Shadow Thief passa-se numa cidade que está assolada por estranhas forças malignas, estranhas forças demoníacas. Eu ia dizer Lovecraftianas, mas não, são demoníacas, embora a própria atmosfera seja um bocadinho Lovecraftiana. E a própria narração, a própria descrição em si é muito nesse sentido. É basicamente como se fosse uma sociedade um bocado distópica, bastante perigosa. E a própria ação também decorre durante a noite, o que ajuda também na própria atmosfera do livro. Portanto, o que é que se trata aqui? Nós somos uma personagem chamada Shadow. Portanto, ok, o nome não é muito original, certo, ok. Mas basicamente nós somos o Shadow Thief. Pronto, podemos considerar isso. Nós somos um membro de uma guilda de ladrões e somos uma noite capturados e mandados para a prisão. Portanto, há uma missão que nos corre mal, obrigatoriamente, portanto não há possibilidade de nós escaparmos a isto, e somos mandados para a prisão. E na prisão, basicamente, o que nós temos que fazer é escapar. Esse é o objetivo deste livro. No entanto, nós descobrimos uma conspiração demoníaca lá na prisão, enquanto tentamos escapar. E depois a história, não é? Quando nós conseguimos fugir da prisão, a história depois continua no Hunted e depois, mais tarde, no Heroes. Mas eu não vou falar desses 2 livros, eu vou-me só concentrar neste. Este é um livro muito curto, este só tem 150 referências, o que também demonstra que como foi o primeiro livro do David Lowery, ele queria iniciar-se e iniciar aos poucos. Muitos autores de livros-jogos, para se iniciarem, preferem escrever histórias mais pequeninas, mais contidas, para poderem aprender um bocadinho mais sobre como se sentem, não é? Como é o design de um livro-jogo, como se sentem ao criar um livro-jogo, como se sentem a criar um livro-jogo, não é? São um bocadinho mais limitados na própria execução da aventura, para depois
sentirem-se mais à vontade e escreverem livros-jogos um bocadinho mais longos, que é o que acontece, entretanto, com o resto da trilogia e depois com os outros que eu irei depois apresentar mais lá para a frente. A nível de sistema de jogo, nós temos muita coisa aqui para ver. Não é um sistema muito complexo, mas também não é muito simples. E nós temos várias rolagens de dados, várias pontuações para nós estarmos atentos. Portanto, existe um sistema de equipamento, existem habilidades que nós podemos escolher. Portanto, existe aqui muita coisa que nós temos que aprender logo desde o início e o que faz com que este livro também não seja muito fácil à partida. Em relação aos stats, às pontuações, nós temos o fighting skill, não é? Que é a capacidade de luta da nossa personagem. Temos a agilidade. A agilidade é sempre útil num ladrão, mas temos sempre de a estabelecer. Temos o Endurance, que aqui atua como a vida da nossa personagem. Portanto, se esse Endurance chegar a 0, morremos. Temos também o Fitness. O Fitness é basicamente a nossa capacidade de nos mantermos ativos, não é? Nós conseguimos resistir a certas provas físicas. Temos Intelligence, portanto, basicamente a nossa capacidade de superar armadilhas ou conseguir, como é que eu ia dizer, superar inimigos ou outros desafios. E depois temos Fortune, que é basicamente a nossa sorte. E depois, como se não bastasse, nós ainda temos Skills. E as skills nós temos vários tipos que estão divididos em 2 grupos. As physical skills e as mental skills. Portanto, nós aqui, dentro de cada grupo, nós temos que escolher algumas. Eu não tenho a certeza se nós temos que escolher basicamente... exatamente, nós temos que escolher apenas 5 habilidades e não são 5 de um lado e 5 do outro, são 5 ao todo. Portanto, nós podemos ter mais habilidades físicas do que mentais, podemos ter mais mentais do que físicas. Portanto, basicamente nós escolhemos o que nós acharmos. Claro que dependendo das escolhas que nós fizermos ao longo da aventura, pode-nos calhar um momento em que nós tenhamos de usar uma habilidade, não é uma skill que nós não temos, e isso pode levar a uma morte prematura, e nós não queremos isso. No entanto, este livro não é muito difícil, tem o seu nível de dificuldade. No entanto, sendo o primeiro livro de uma trilogia, é um bocadinho mais contido, é um bocadinho mais simples, ajuda-nos. Existem alguns erros de associação, não de associação de parágrafos, mas às vezes alguns erros ali pelo meio, mas isso é perfeitamente normal. Aliás, esta versão que eu tenho, eu acho que até já foi corrigida. Eu tenho uma versão mais antiga que até era considerada como a 150 Series, porque o próprio autor acho que tinha ideias de criar mais livros-jogos de 150 parágrafos, mas depois ele acabou por se entusiasmar e criar livros-jogos com mais parágrafos, com mais variedade. E nós vemos isso no Hunted e no Heroes, principalmente no Heroes, que é o mais completo da trilogia. E depois nós vemos isso nos outros livros-jogos que ele escreveu, mas isso mais para a frente iremos saber. Portanto, basicamente, neste livro-jogo nós descobrimos aqui uma conspiração, nós conseguimos escapar e basicamente o nosso objetivo depois será travar essa conspiração demoníaca que ameaça destruir o mundo, ou pelo menos colocar o mundo sob o domínio de demónios. Portanto, basicamente é muito dentro desta parte mais atmosférica de terror. O terror descritivo é mais gore, e isto se nós pegarmos numa determinada morte que acontece muito no início, é muito descritiva e visualmente, ou melhor, a imagem mental que nós criamos é um bocadinho forte. Portanto, este autor não se poupa a palavras para criar algo que nos impressiona mesmo quando lemos, porque nós criamos realmente uma ideia, uma visão na nossa mente daquilo que realmente daquilo que está a acontecer, e não é bonito. Portanto, para quem é facilmente impressionável, se calhar este livro não é dos melhores, acaba por ser ainda mais impressionável do que, por exemplo, A Mansão Diabólica.
A Mansão Diabólica é impressionável, mas é a nível de imagens, é a nível das ilustrações. Mas aqui as próprias ilustrações, mesmo sendo um bocadinho mais simples, acabam por também nos deixar um bocadinho mais desconfortáveis. Como nós podemos ver, esta ilustração, eu acho que está mesmo relacionada a este parágrafo que é um game over. Portanto, como nós podemos ver, até mesmo nos parágrafos em que nós perdemos, podemos ter direito a uma ilustração, como se não bastasse a própria narrativa. Mas Jailbreak é um excelente livro, é um ótimo início para uma trilogia ainda mais envolvente. E depois o Hunted e o Heroes acabam por completar a série de uma forma épica, de uma forma espetacular. David Lowery evoluiu imenso e nota-se bastante nesta trilogia. E a própria narrativa também melhora imenso, as próprias regras também melhoram. Existem mini-jogos e outras coisas que existem mesmo dentro dos próprios livros, o que torna a narrativa um bocadinho mais variada, mais dinâmica. E mesmo que vocês não gostem muito do conteúdo do Jailbreak, eu recomendo-vos a ler a trilogia, porque é muito, muito, muito boa. E pronto, este foi o 15º vídeo dos 31 dias de horror. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem no gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam no canal, cliquem no sino para continuar a receber notificações destes vídeos e de outros que irão eventualmente sair. E eu espero contar com a vossa presença no vídeo de amanhã. Até à próxima.